Fala, meus amores, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao programa aqui no YouTube, Thiago Rodrigo Psiquiatra. E hoje o tema importantíssimo. Se caso o seu filho ou outro familiar com esquizofrenia estiver internado e já estiver prestes a voltar para casa, o que você deve fazer? Você sabe? Você sabe o que você tem que fazer para poder receber, como receber esse familiar? Aguenta aí que eu já vou te explicar já. Pra você saber tudo e fazer bonito com o retorno dele. Mas antes, já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva, curta, compartilhe, porque vai ajudar bastante ao YouTube entregar esse conteúdo para que cada vez mais e mais pessoas aprendam as informações corretas de como lidar com a esquizofrenia, com o esquizoafetivo e outras psicoses. Somente o conhecimento é que pode salvar vidas. Então ajude a poder ser um divulgador da ciência, a ser um divulgador de boas novas, a poder compartilhar a ciência e podermos salvarmos vidas. E você pode salvar vidas compartilhando este canal, este programa para mais e mais pessoas, ok? E antes de mais nada, a esquizofrenia, esse transtorno, do espectro de esquizofrenia, é uma doença grave. A gente sabe que atinge cerca de 1% da população mundial e uma boa parte dos pacientes acabam precisando de uma internação. Não é incomum, tá? Cerca de metade dos pacientes psiquiátricos que internam são pessoas com transtorno do espectro de esquizofrenia. Isso porque você tem uma certa dificuldade de ter alguns manejos em casa, precisando de uma intervenção maior, de uma equipe ali para poder ajudar na reabilitação. Só que aí tem uma questão. Esse paciente vai ficar fora durante um tempo, E uma hora ele vai voltar. E como a gente deve receber novamente esse nosso querido familiar que passou um tempo internado? Ele pode ter uma internação curta, de poucos dias, alguns podem ter semanas. Já teve gente que precisou de meses devido ao tamanho da desorganização, a dificuldade do organismo responder às medicações. Então tem uma série de fatores. Então tem muita coisa que a gente tem que avaliar para poder estruturar a pessoa com esquizofrenia e poder liberá-la para casa para que ocorra a continuação do tratamento. E agora? O que eu devo fazer se o meu familiar está internado? Como é que eu devo receber em casa? Temos que tomar muito cuidado. Parece questão simples, mas é importante que você tenha toda uma estrutura para poder receber. Eu bato na tecla isso no meu treinamento de estabilização diária da pessoa com esquizofrenia, no meu treinamento de capacitação, onde eu capacito os familiares a poder prestar atenção em todos os detalhes. Não tem um ditado que fala que o diabo mora nos detalhes? Pois é, se a gente não entende a questão da estrutura, a gente pode fazer o quê? Com esse paciente tenha novas recaídas e novas reinternações. Então isso é algo grave, porque quanto mais recaída, quanto mais internação, piora o prognóstico. E o que você tem que pensar? Essa pessoa se internou por alguns motivos. Seja com sintomas de violência, de uma extrema agressividade, desorganização, questão do sono. Então você tem uma série de fatores ali. Então ele vai estar ali com a equipe multiprofissional, junto com psiquiatras, psicólogos, para poder se organizar, para ter um mínimo de organização. Então lembrando, ele não volta curado. Por quê? Porque a doença não tem cura, tá? Então, ele vai voltar com o mínimo de organização para que possa ser continuado o tratamento fora, tá? Tem gente que tem uma expectativa, acha que pode ser mil maravilhas nesse sentido e não, tá? Ele não tem que estar em uma extrema desorganização, podendo colocar em risco ele e a vida de vocês. Mas não precisa estar totalmente voltado para si, porque o tratamento ele é contínuo e isso pode ser manejado ambulatorialmente. Mas quando eu recebo esse paciente em casa, eu tenho que tomar alguns cuidados. Primeiro, se é um paciente que tem uma tendência à questão do suicídio, uma tendência a uma questão da violência, eu tenho que ter na minha casa uma estrutura que diminua esse risco, ok? E como é que eu vou fazer isso? O que tem ali na minha casa que pode aumentar esse risco se ele tiver uma questão muito impulsiva de pensar em morte, em querer se matar? O que eu tenho ali na minha casa que pode facilitar
facilitar isso? Então, algo que você tem que organizar é o seguinte: produto de limpeza é um dos campeões que as pessoas tomam pensando em tirar a vida. Água sanitária, né? Então, ali você tem que ter um lugar guardado, fechado e que ele não saiba ou que esteja trancado. Para quê? Para minimizar esses problemas. Então, material de limpeza tem que estar ali guardado, fechado, tudo bonitinho para evitar esses problemas, tá? Então, material de limpeza. Isso inclui álcool, tá? Então, cuidado aí com álcool. A gente teve um aumento, né, das pessoas terem álcool em casa, principalmente a questão da pandemia. Então, é muito importante tomar esse cuidado. A questão de álcool e a questão de material de limpeza. A cozinha, você tem que tomar um cuidado com questão dos talheres. Tem uma questão de faca, tá? Se é um acesso muito fácil, a questão, né, do próprio garfo. Ah, Thiago, mas isso é um exagero. Gente, basta uma única vez ter o problema e acontecer uma tragédia. Então, a gente tem que unir forças e poder ter essa estrutura. Porque depois, a pior coisa que tem, quando a gente não sabe o que fazer, não sabe, tudo bem. Mas se você sabe o que fazer e não faz, aí sim você pode ser culpado. Então, vamos fazer o nosso melhor para poder prevenir. Então, a questão de facas, a questão de espeto de churrasco, é importante que isso não esteja à mostra, tá? De um lugar fácil, porque se essa pessoa tem uma instabilidade, se a pessoa ainda não está ainda totalmente voltada a si, está, né, numa melhora absoluta, a gente pode ter esses riscos, tá? Então, tomar esses cuidados. Outra coisa, chave da porta dos quartos. É muito comum a pessoa, às vezes, ter um surto e ela se trancar, ou se trancar sozinha, ou trancar com alguém. E aí é um pega pra capar. Não consegue abrir, não consegue quebrar, e tem que chamar a gente e tudo, porque você não facilita. Então, as chaves, tá, é importante serem retiradas desses lugares, né? Que facilita com que ele fique preso. Atenção, a pessoa está melhor, a pessoa está melhor cognitivamente, o psiquiatra classificou, né? Tá em algo até um moderado, mas que ele consiga responder, né? Por seus atos, não tem pensamento de morte, a pessoa boazinha nesse sentido, ele pode ter sua privacidade, você pode pensar depois voltar essa chave. O que a gente tem que pensar é o seguinte: temos que avaliar essa questão do paciente e aí a gente voltar com as questões da nossa casa. Então, até então, é igual cena de crime. Ninguém toca em nada, não mexe em nada, porque tudo pode ser suspeito, pode ser uma prova. Então, você, juntamente com o psiquiatra e o psicólogo, vão avaliar a situação e ver o que mais pode trazer problemas, beleza? Mas aqui eu tenho que falar de uma maneira geral, para que você saiba de tudo, e a partir daí você conversa com o psiquiatra e o psicólogo e vê as modificações que tem que fazer em casa, tá? A questão de chave é uma questão problemática, principalmente para a questão da pessoa que está desorganizada. Às vezes não é nem que esse pensamento de se matar, gente. Às vezes a pessoa tá tão desorganizada, ela fecha sem querer, e aí ela não consegue abrir, e o que acontece? É um desespero, e a pessoa pode ficar nervosa, pode ter uma crise por se trancar, tá? E não saber direito como abrir. Então você tem que avaliar realmente a questão cognitiva e a questão da chave. E isso inclui banheiro, tá? Isso inclui banheiro. Ainda vamos estar ali a questão do banheiro. Se é uma pessoa que tem um problema de locomoção, uma dificuldade de andar, né? Às vezes não tá enxergando direito, mais velho, o banheiro também tem que ser ajustado. Então tem gente que vai precisar de tomar banho sentado para evitar o quê? Queda. Eu tenho que ter uma estrutura ali no chão, alguma coisa para ajudar a diminuir a chance de escorregar e cair. Isso também é importante, tá? Nem for aquelas barras, né? Então você tem que avaliar como está essa pessoa e ver se há uma necessidade de fazer esse ajuste no banheiro. Por quê? Porque queda, ela pode ser prejudicial, entendeu? Então, se for 2 vezes queda, aumenta o risco de fratura, aumentar a chance de, a gente fala, né, de lesão na cabeça do fêmur, e você aumenta o risco até de morte. Então, vamos pensar nisso. Então, vem a questão da estrutura do banheiro, incluindo a questão de chave, tá? Questão da janela e a varanda. Se você mora no 30º andar e a pessoa mora com você e ela está ali desorganizada, pensamentos de morte recorrente, tudo, e você não colocou nenhuma tela, então é um perigo, tá? Então você tem que pensar em questão de tela. Nossa pessoa, se você quer jogar, eu tenho que ter uma proteção ali. Então, ver cuidado com janelas e com varandas, principalmente questão de prédio. Se é uma pessoa que às vezes está ainda num tratamento e um risco maior de fugir, também você tem que estar atento à questão de janelas, tá? E a questão das portas. Então, dentro de casa, evitar o mais possível ter as chaves, né? Trancar a pessoa por dentro, mas você tem que ter um reforço ali fora no portão. O portão é algo importante ali, viu, gente? Então, tem gente que fala assim, a pessoa fugiu, eu não vi. O portão é uma
miséria, uma desgraça. O portão ali, qualquer um que abre, sai ou entra. Então vocês vão ter o quê? Caprichar na questão do muro, caprichar na questão do portão, trancar. A pessoa não pode ter a chave para não fugir, entendeu? Então mexe com a questão do portão, ter alguma coisa, algum sensor para avisar que tem alguém saindo, questão de câmera, é importante. Por quê, gente? Porque o trabalho que dá para poder ir atrás e se acontecer alguma coisa é muito maior. Então vamos ficar atento a esses detalhes, tá? É uma questão de estrutura dentro de casa, mas fora dela também, até a pessoa não fugir, e isso dá um prejuízo maior tanto para ela e tanto para vocês, familiares, entendeu? E aí nós temos também essa questão da estrutura familiar. Então a gente tem a questão da casa. Por exemplo, dentro da casa tem a questão do tapete. Então se a pessoa tem o mesmo problema, dificuldade de locomoção, de andar, a pessoa é idoso, não enxerga direito. Você vai colocar às vezes um carpetezinho, uma coisa que é fácil de escorregar? Não, tá? Então tem que estruturar isso. Estruturar tanto a questão do piso. Então tudo isso tem que ser avaliado, gente. Temos que minimizar os problemas que podem interferir na pessoa na volta dela. Medicamentos. Os medicamentos. Então, se a pessoa tem uma tendência a essa questão de suicida, de impulsiva, né? A pessoa às vezes não sabe o que está fazendo, às vezes toma um remédio a mais, mas nem para ele se matar, porque deu na telha, vozes mandaram. Então é importante que esses medicamentos estejam também recolhidos e até uma maneira de vocês terem uma certeza se tomou ou não. E também é importante porque remédio é uma das formas também bastante comuns da pessoa querer se matar, tá? Então é importante você estar ali no controle. Isso inclui, gente, medicamentos que vocês compram sem receita. Então seja de pirona, seja paracetamol, às vezes um anti-inflamatório. É importante que todos esses estejam recolhidos e que vocês detenham ali a chave, sabe o lugar, para que a gente não tenha essas surpresas, ok? Uma coisa importante, uma das mais, é a questão da própria estrutura do lar. Então, você aí, na sua casa, você tem que ter uma estruturação ali para poder ajudar a pessoa com esquizofrenia, entenderam? E uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é treinar as famílias a poder lidar com a pessoa com esquizofrenia e esquizoafetivo, porque é uma dificuldade muito grande. Então você aí de casa, você pai, você mãe, você amigo, irmão, tio, e o que for, vocês precisam ser treinados. Vocês precisam ser treinados para aprender a lidar, porque só com treinamento é que vocês vão ver todas essas questões que podem atrapalhar, tanto a questão dentro de casa, fora de casa. Você viu que são detalhes que às vezes a gente não encontra por aí e que fazem total diferença. Então, se você quer mudar de vida, quer ajudar o seu familiar, quer trazer mais paz na sua casa, quer melhorar a questão da estabilização verdadeira, se você quer trazer cada vez mais autonomia, cada vez mais liberdade, cada vez mais independência para o seu familiar, aqui na descrição você tem o link onde você pode se inscrever neste exato momento e fazer parte da maior e única comunidade para familiares e pessoas com esquizofrenia e esquizoafetivo da América Latina. Então é o único que nós estamos aqui lutando para entregar o melhor para vocês, o melhor conteúdo para que vocês saibam de tudo e estejam sempre um passo à frente da doença. Então, vá agora aqui na descrição, faça a inscrição e entre e tenha sua vida mudada, ok? E uma das coisas que eu falo muito sobre a questão de estrutura familiar. Então, você pode ter uma casa maravilhosa, uma casa extremamente segura, que é um ponto muito positivo. Só que se você for uma família muito tumultuada, uma família caótica, uma família ou super protetora demais que se atrapalha, ou nada a ver, ou tóxica, você pode também atrapalhar esse paciente. Então, muitos dos motivos que levam à internação não é um único fator, é um somatório. Isso envolve questões sociais, envolve álcool e outras drogas, a própria dificuldade da doença, a não adesão ao tratamento. Então, tem uma infinidade de coisas. Mas a questão da família é inegável o quanto que é importante vocês reavaliarem as atitudes. E vocês precisam saber como lidar nas diferentes situações. Como chamar atenção, se sabe falar sim ou não, como saber se eu tenho sinais de recaída,
como melhorar a minha casa, como melhorar a questão dos sintomas. Isso é a família que vai ter que interpretar e levar isso para a equipe para poder trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Então, se vocês não têm uma casa, uma estrutura familiar ali, que consiga abraçar, que consiga estimular, também aumenta e muito a chance de recaída e dessa pessoa cada vez ficar mais debilitada. Então é importante que vocês, família, mudem muito de suas atitudes. Questão de comportamento. Sejam mais proativos com relação à doença. E se vocês não sabem, vocês têm que ir atrás. Porque a maior parte do tempo, esse paciente passa fora do consultório médico. Ele pode ir no médico toda semana, mas ali ele pode ficar 1 hora ou 2 horas no máximo. O restante todos é aí. Então, a importância da reabilitação maior está com vocês. Então, é importante que vocês assumam isso e só a partir daí que vocês vão conseguir ter cada vez mais paz e poder ver progresso na vida das pessoas com esquizofrenia. Ok? Curtiram? Se curtiram, escreve aqui. Se você tem mais alguma dúvida ou alguma sugestão, comente aqui que eu e a minha equipe a gente vai avaliar, vai responder e tentar trabalhar isso com todo cuidado e carinho. E se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, clica no sininho para poder ser lembrado de todas as vezes que a gente postar aqui algum vídeo novo para que você consiga cada vez mais informações e ter a vida cada vez mais estabilizada, em paz e com sucesso que todos vocês merecem, ok? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!